As nossas crianças vão sair com o presbítero Fernando e a Rô. Terão um momento delas. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Faremos a leitura dos versos de 11 a 22. No entanto, nós vamos hoje expor toda a narrativa que nos fala sobre Noé e o dilúvio. Então vai do capítulo 6 até o capítulo 9. Mas na leitura que faremos agora, como introdução para a exposição, leremos apenas os versos de 11 a 22, e no decorrer nós vamos citar alguns dos versos dos demais capítulos. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de alto, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu estou para derramar águas de dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se consome, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Oremos. Pai, acabamos de ler a tua palavra, queremos compreender o que o Senhor tem para nós, por intermédio do teu servo, pela meditação do que teremos neste momento, a partir da exposição. Edifica a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que são as tragédias para nós? Nós acabamos de presenciar uma grande tragédia no litoral norte. 57 mortes até o momento, 30 ainda desaparecidos e mais de 4.000 desabrigados. Quando nós estamos distante da tragédia, ou de fora da tragédia, nós olhamos com um olhar de dor, de misericórdia, mas não como aquele que está na tragédia, não como aquele que perdeu um ente querido ou que está vivendo esse momento. Como lidar com momentos assim? Como lidar com grandes tragédias? Como entender esses porquês? Porque neste momento nós nos perguntamos: por que, Senhor, deste modo, tantas vidas, pessoas inocentes? Por que, Senhor? Perguntas que nós fazemos. Somos seres humanos, sentimos as dores, sentimos as perdas, mas esse porquê precisa ser respondido. E eu creio que olhar para a narrativa de Noé e do dilúvio nos ajudará a entender. E no final eu vou retomar essa ideia e vamos tentar trazer a resposta levantada aqui. Queridos, nós estamos na terceira Toledote,
Quem não ouviu falar o que é isso, Toledote é uma divisão usada na narrativa de Gênesis para falar da genealogia. Então, esta é a Gênesis, esta é a genealogia de Adão. E aqui nós estamos na terceira. Quando você olha o capítulo 6, o verso 9, inicia a Toledote da história de Noé. Quando diz, eis a história de Noé. Descreve Noé e tudo o que Deus está falando, prometendo e fazendo através da vida dele. E essa Toledote, então, começa aqui e vai até o capítulo 9. Por isso a necessidade de compreendermos tudo o que se passa dentro dessa narrativa, dentro dessa história. Nós estamos aqui num momento muito difícil. Por quê? Porque a maldade, ela aumentou, o texto diz que ela se multiplicou, e por conta disso Deus vai agir. Deus vai agir de um modo a mandar dilúvio e a consumir o povo, a matar pessoas. É isso que o texto nos diz. Mas como assim? Como Deus vai mandar um juízo que mata pessoas? Como entender isso? Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 1 de Gênesis nos mostra que temos ali a descrição do Deus que cria todas as coisas. Ele toma o vazio e dá forma ao vazio. E através de elementos da sua criação, ele então cria a terra, cria os animais, cria toda a estrutura existente para nós hoje e coloca o homem nessa habitação. O homem passa a habitar, mas não só o homem, mas Deus também passa a habitar junto ao homem. Quando Deus faz o jardim, Deus está habitando ali com o homem. Tudo era perfeito, tudo era lindo, até que o homem desobedece. O homem desobedece, comendo ele e a sua mulher do fruto proibido, e o pecado entra no mundo. Então, a partir dali, desde o primeiro momento que o pecado entra no mundo, nós passamos a enxergar a maldade sendo desenvolvida no meio do povo. A começar com Caim, que mata o seu próprio irmão. Depois, a genealogia de Caim nos revela um homem chamado Lameque, que vai instituir a poligamia, tomando 2 mulheres como esposa, e vai também matar 2 pessoas, por nada, apenas porque pisou no calo dele, e ele então assassina 2 pessoas. Depois, nós temos a descrição de uma união conjugal que não agradou a Deus, quando a genealogia de Caim, as mulheres que vieram dessa genealogia, se juntaram aos homens da genealogia de Sete, a genealogia eleita de Deus. E nessa união, a maldade entrou. A perversão chegou. E capítulo 6 nos mostra isso. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, quem diz? Deus, Yahvé, o que ele diz? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E ali então Deus mostra que a maldade entrou. Mas ela não só entrou, ela multiplicou. Ela não se multiplicou, apenas multiplicou, mas ela chegou a todos. E agora como resolver esse problema? Deus resolve esse problema mandando juízo. Mas algo muito interessante, quando nós lemos e vemos a mão do Criador, o Criador ele não manda juízo apenas por mandar juízo, ele manda juízo trazendo graça consigo. E a proposta nossa neste sermão é de fato enxergar dentro dessa narrativa um Deus que aplica a sua justiça, ao passo que ele também faz novos começos. Deus aplica a sua justiça e faz novos começos. Então nós dividiremos a estrutura da narrativa em 2 partes. Deus mostrando e revelando a sua justiça sobre a maldade para resolver um problema, e depois Deus fazendo um novo começo. Que novo começo é esse? Então, nós vamos propor e caminhar nessa direção. E nós podemos entender que graça está sempre presente no juízo, porque
também na sequência dessas maldades que vêm acontecendo, a graça vem caminhando juntamente com ela. Porque após o pecado entrar no mundo e Deus punir o homem e a mulher e a serpente, Deus vai dizer que da mulher virá o descendente, que pisaria na cabeça da serpente, e ele então venceria a maldade. Graça, esperança. Depois nós temos também o problema com Caim, mas ao mesmo tempo nós temos a esperança, quando na genealogia de Adão, Deus permite que Eva tenha um outro filho, Sete. E de Sete e de Enos vem uma genealogia escolhida por Deus. E o outro Lameque, diferente do Lameque da descendência de Caim, é o Lameque que traz a esperança, quando ele dá à luz um filho chamado Noé, e diz que este consolará da maldade do que estava acontecendo. Este seria o Consolador. Nós vamos falar de juízo, mas vamos falar de graça. Por isso, eu quero trazer para os irmãos o entendimento de que nós podemos ser consolados numa narrativa como essa. Nós podemos ser consolados em meio às tragédias. E nós vamos ver então aqui. Em primeiro lugar, Deus aplica a sua justiça. Por quê? Qual é o motivo de Deus aplicar a sua justiça? Nós vemos no texto a maldade humana. O homem, ele causou violência na criação de Deus. O homem causou um mal na criação de Deus. O motivo, então, é essa maldade, ela precisa ser aplacada. Ela precisa de uma pausa, ela precisa ser resolvida. E nós vemos então, dentro da construção, que essa maldade, ela está presente aqui numa união da perversão, que traz consequências para a nação existente naquele momento. Não havia divisões, era só um povo, e esse povo está todo contaminado por conta de se unirem a uma genealogia que foi rejeitada por Deus e que nela já tinha a maldade no coração. E o propósito divino aqui, queridos, é mostrar para mim e para você que mesmo os bons, no caso a genealogia eleita, não consegue por si mesmo resolver o problema do mal, se não houver uma intervenção divina. Porque a genealogia eleita poderia simplesmente rejeitar, se envolver com as mulheres da descendência de Caim. Mas não fizeram, pelo contrário, quiseram, desejaram e se uniram a isso. Então o texto vai mostrar para nós que Deus é o único que pode resolver o problema da maldade do homem. E diz, então, o meu espírito, no verso 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem. A construção na língua hebraica nos permite entender que o Espírito exercia uma influência restritiva sobre o pecado até aquele momento. Quando diz que o meu Espírito não agirá para sempre no homem, ele está dizendo que o Espírito vai deixar de agir, ele vai deixar de ter uma ação de restrição na maldade do homem. E a partir do momento que o Espírito deixa de restringir a maldade do homem, o homem ele se vê livre para se aprofundar nesta maldade. É isso que Deus está dizendo. O meu Espírito não agirá para sempre neste homem. No entanto, veja que ele dá aqui um tempo, né? Ele fala que os seus dias serão 120 anos. Eu expliquei aqui no outro sermão que 120 anos aqui não se refere ao tempo de vida das pessoas. 120 anos é um tempo que Deus dá para que haja arrependimento, tá? Então 120 anos aqui está se referindo a isso. Ou seja, o meu Espírito vai agir durante esse tempo, mas ele vai ser retirado se não houver arrependimento. 120 anos para vocês resolverem esse problema. E não resolveram. Então o texto vai mostrar que a maldade, ela causa grandes estragos e é uma violência aos padrões e à beleza da criação de Deus.
O verso 5 mostra que o contrário do arrependimento veio a intensificação da maldade. Diz o verso 5: multiplicado o mal na terra. Multiplicada a maldade na terra. E ele fala aonde está a fonte dessa maldade. Aí no versículo 5, no finalzinho: no desígnio do seu coração. Ou seja, o homem que já estava se deleitando naquela lama, naquele pecado, ele não queria sair dali, porque ali agradava o coração. Mas por ele não sair, o mal se aprofundou no coração dele mesmo, e com isso coisas terríveis passaram a acontecer. Houve uma multiplicação da maldade. E o que Deus faz é permitir o mal e mostrar até onde o homem pode chegar e a destruição que ele pode causar, mostrando o potencial do pecado. Mas não é assim que Deus vai permitir por toda a vida. Deus vai chegar no momento para poder mitigar esse mal. E Ele vai fazer isso derramando a sua justiça. Então Deus permite a maldade até um determinado limite. E Deus então vem e aplaca com a sua justiça, não permitindo mais o seu avanço. Diz o versículo 6 que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O arrependimento aqui também, como nós explicamos, não é arrependimento de Deus. Isso é uma linguagem antropomórfica. É quando você dá características humanas a um ser divino. Deus não se arrepende porque Ele é imutável. Mas a maldade foi tamanha e generalizada que o narrador quis mostrar o tamanho da maldade para que um juízo como esse que virá era de fato necessário. E a consequência disso está no que Deus diz que vai fazer. Deus vai fazer desaparecer da terra o homem que Ele criou. E não só o homem que Ele criou, diz o texto, tudo que está sob o domínio do homem. Tudo que está sob o domínio do homem. E a gente vê a primeira declaração divina: decidir destruir. Verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. A decisão de Deus diante da maldade é destruir. O farei desaparecer aqui, esse verbo está no imperfeito, e é uma ação em andamento. Então ele está dizendo que isso vai acontecer. Não que ele já vai fazer, mas ele já está prometendo que esse é um meio que ele vai agir para resolver o problema do mal. Ele vai fazer. Farei desaparecer. E o motivo desse juízo é que o homem quebrou a sua aliança. Aquela morte que Deus estabeleceu com Adão, lembram? Deus diz para Adão para não comer do fruto, porque se comesse do fruto, certamente ele iria morrer. O homem quebrou, ele morreu. Aqui está a extensão da quebra da aliança. Esses homens quebraram a aliança, por isso haveria morte. Morte. Esse é o motivo do juízo. Por isso que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então Deus, em sua primeira declaração, Ele fala a seu escolhido, Ele fala a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Calvino, ele vai dizer algo interessante. Ele diz: Deus notifica que os homens deveriam ser retirados para que a terra, que fora poluída pela presença de seres malvados, fosse purificada. Esses homens precisavam ser mortos para que a terra pudesse ser purificada. E qual é o método que Deus vai usar? Ele diz que vai fazer, mas Ele vai mostrar como Ele vai fazer. E o método é o dilúvio.
Esse é o método que Deus escolhe. Mas antes mesmo de iniciar, Deus faz algo com Noé. Ele estabelece uma aliança. E essa aliança não é uma aliança de redenção, mas é uma aliança de preservação. Quando ele diz no verso 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Por isso você vai entrar na arca, não só você e os teus filhos, e a tua mulher, as mulheres dos teus filhos, e tudo o que vive, de toda a carne você vai escolher as espécies, macho e fêmeas, e vai fazer entrar, para então preservar, porque algo vai acontecer com o meu juízo, com o dilúvio que eu vou derramar sobre a terra. E Deus então vai dar instruções de como construí-la. Tinha aí os detalhes necessários, porque eles passariam um grande tempo. Se você quer saber o tempo em que esse povo, Noé, seus filhos, as noras, a sua esposa e também os animais passaram na arca, veja os detalhes da narrativa, quando o narrador destaca para nós a idade de Noé, quando iniciou o dilúvio, e quando Noé sai da arca, ele fala também a idade que ele estava e o mês. Você tem aí uma ideia, mais de um ano eles ficaram na arca. 40 dias e 40 noites não foi o tempo, 40 dias e 40 noites foi apenas a chuva, só o dilúvio, tá? Ok, então o método escolhido é esse. Então a segunda declaração divina é onde a tensão aumenta. Onde a tensão aumenta. Deus dá ordem para entrarem na arca e anuncia: daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Antes ele diz: farei desaparecer o homem. Agora já há uma arca. E Deus vai dizer: 7 dias, eu vou te dar o tempo, Noé. Eu vou dar o tempo para esse povo. 7 dias. Eu derramarei o dilúvio. Eu derramarei a chuva sobre a terra. E então, os versos de 11 a 16 vão destacar aí o início desse dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E então veio a destruição. Sidney Greidanos é um comentarista que nos ajuda bastante a entender os aspectos da pessoa de Cristo aqui. Nós não vamos pontuar isso, mas no seu comentário ele vai dizer: no princípio Deus havia separado as águas de cima das águas de baixo, as águas de cima das águas de baixo, com um firmamento, e tinha definido os limites das águas para que houvesse terra seca. O que Deus vai fazer agora? Ele vai retirar a mão sustentadora, reverte o seu ato criador, e o caos retorna à terra como no princípio. Então havia uma separação de águas na criação, né? A água por cima do firmamento que é os céus, e a água debaixo do firmamento. Deus vai fazer aparecer porção seca e vai fazer com que a água, então, ela não ocupe mais toda a terra, então também tem porção seca. O que Deus vai fazer? Vai tirar a sua mão, reverter o que Ele criou, para através desse elemento da própria criação, extinguir a sua criatura também. É isso que Ele vai fazer. A tensão do juízo chega a seu ápice quando tudo que havia ficado de fora da arca e da aliança de preservação foram destruídos. E o narrador vai dizer no verso 17, lá do capítulo 7: cresceram-se as águas, levantaram a arca de sobre a terra. Com isso, verso 21 e 22, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Aquele que deu fôlego de vida para as suas criaturas, achou apropriado tomá-lo. Aquele que deu fôlego de vida às suas criaturas, achou por apropriado tomá-lo. Verso 23, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O juízo está completo. Só restou na face da terra Noé, sua família, seus filhos, suas noras
sua esposa e os animais que adentraram na arca. E agora? Duro, né? Difícil. Como entender esse juízo de Deus? Porque Deus faz isso contra a sua criação. A nossa mente não consegue dissecar ou compreender essas coisas, porque elas não se discernem por si mesmas. Mas nós só conseguimos compreender porque nós conhecemos o Deus que nos salvou e nos relacionamos com Ele, e por isso nós podemos entender quem Ele é e como Ele age. Então, Deus resolveu fazer isso. Uma coisa que nos ajuda a entender quando a maldade se faz presente e Deus aplaca com a sua justiça, até mesmo ceifando vidas, é entender numa outra ótica, de forma limitada, talvez na ótica de Deus. E se nós, ao invés de perguntar sobre o que Deus e por que Deus está fazendo isso, perguntássemos: por que eles foram rebeldes contra Deus? Porque eles abandonaram a aliança de Deus, porque eles negaram a existência de Deus nas suas práticas pecaminosas. Ajudaria a gente a entender que o Deus zeloso precisou agir, e agir desse modo. E queridos, nós vemos que Deus resolve o problema aqui com o dilúvio, mas a maldade, ela se faz presente na raça humana. Depois do dilúvio, o que nós temos lá no capítulo 11, nós temos lá o juízo de Deus contra o pecado humano na Torre de Babel. Depois, Gênesis 19 vai falar que Deus precisou destruir uma cidade inteira, Sodoma e Gomorra. Depois, Israel, como o seu povo, quando é retirado do Egito, começa a indagar a bondade de Deus e o cuidado de Deus, e eles então, por meio do juízo de Deus, Deus declara que eles não entrariam, aquela geração não entraria na terra prometida, e de fato não entraram. Deus manda juízo sobre eles. Depois, na deportação de Israel para a Síria, depois na deportação de Judá para a Babilônia, o juízo de Deus contra o pecado humano sempre se faz presente. E o último ato do juízo de Deus se deu no seu próprio Filho, quando no Calvário Ele derramou o seu juízo sobre o seu Filho unigênito. A maldade permanece e o juízo se faz necessário na intervenção de Deus. Então, todos esses momentos apontam para o juízo de Deus, mas há um juízo final e repentino que Deus trará a esta humanidade. E nesse juízo, os que são de Deus ouvirão: vinde benditos meu Pai, entrai pelas portas do reino que está preparado. Os que não são, apartai-vos de mim para o fogo eterno, pois eu não os conheço. Juízo é o que o texto nos mostra. Mas como eu disse, o texto não só revela juízo, mas revela graça, porque onde tem juízo tem graça. E onde está a graça? Leia comigo o capítulo 8, verso 1. Há uma virada na narrativa quando o narrador traz para nós: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram a água. Lembrou-se Deus de Noé e de todos que estavam na arca. E quando lembra aqui, queridos, não é que ele se esqueceu, mas agora ele lembra para salvar. Ele não esqueceu, mas agora o lembrar é o lembrar para resgatar, para salvar. E como ele fará? Deus fez soprar um vento sobre a terra, as águas passam aí a diminuir, e assim elas vão escoando até aparecer novamente a terra seca.
e o padrão criacional novamente ser estabelecido na estrutura, para que haja novamente habitação. Noé vai voltar a habitar na terra. Pois nós vamos aprender e aplicar esse conceito de habitação. Deus faz novos começos. Após o juízo, sempre haverá novos começos. E com quem Deus faz novos começos, Ele faz aqui com o seu escolhido, Noé. Noé é o escolhido para isso. E lá, voltando no capítulo 6, nós temos ali uma descrição de quem é Noé. Um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, o narrador faz questão de apresentar o caráter de Noé. Justo, íntegro, andava com Deus. Essa descrição do caráter de Noé contrasta com o caráter daqueles homens que foram destruídos. A maldade estava dentro do coração dos homens, por isso precisavam ser destruídos. A preservação da vida de Noé e a construção que Deus faz através da vida dele para ser seu libertador, distingue ele dos demais. Noé não se contaminou, porque ele andava com Deus. Por isso Deus pôde fazer uma aliança com ele. Deus suscita um dentre esses para firmar uma aliança de salvação e estabelecer um novo começo após seu juízo. E o narrador nos dá um detalhe muito importante, quando no verso 8 do capítulo 6 ele diz: Noé achou graça diante de Deus. Essa frase, queridos, é uma frase lá no hebraico que significa que Deus lhe fora propício. Deus o favorecera, Deus se estendeu a ele. Então, quando fala graça aqui, nos ajuda a entender que Noé, ele não era bom por si mesmo, ele se tornou bom porque houve uma ação do Espírito de Deus. Porque a graça não está nele como algo que ele produz em si mesmo, a graça é doada a ele conforme Deus quer. E essa graça então nos leva à compreensão que ele poderia ser quem ele era, porque Deus o fez assim. Noé não produzia por si mesmo graça, mas ele recebeu essa dádiva para ser esse escolhido de Deus. E foi essa graça, só por meio dessa graça, que ele foi impedido de descer aos níveis de devassidão encontrado entre os seus contemporâneos. Por que Noé pôde ser um homem justo e íntegro? Porque a graça estava com ele, a graça preservou, não permitindo que ele se contaminasse como os demais. Por isso Deus pôde derramar o seu juízo, porque onde ele o faz, traz consigo sua graça redentora. Em nenhum momento, queridos, nós vemos Deus como juiz perverso. Em nenhum momento nós vemos Deus como juiz perverso. Pessoas tendem a dizer: olha, o Antigo Testamento é muito sangrento, é sangrento demais, não encontramos amor. Quem pensa assim está errado, não entendeu quem Deus é, porque o Antigo Testamento, queridos, é a clara expressão do amor de Deus, e por isso há juízo, por isso é necessário juízo, mas nunca sem a graça de Deus. Adão e Eva punidos, graça, na esperança do Cristo que haveria de vir da descendência da mulher. E também quando Deus faz vestes das peles de animais para Adão e Eva, há esperança, porque eles são perdoados seus pecados. Caim é punido, mas Deus concede esperança, dando a Eva um outro filho, Sete, para dar seguimento à genealogia de onde virá aí Cristo. As duas sementes punidas, mas esperança de um novo começo com Noé. O povo punido na Torre de Babel, mas esperança nos patriarcas com a promessa a Abraão de uma nação e de uma terra prometida. Israel é escolhido como povo, desobedece a Deus, foi punido por outro povo, pelos egípcios, mas esperança retomada na escolha de Moisés. Mais à frente, esse povo também é punido pelo próprio Deus com a Assíria, com a Babilônia, como nós já destacamos, mas Deus traz esperança no reinado
do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que de fato vem libertar o povo. Mas antes disso, dá esperança na libertação desse povo do cativeiro, mostrando para eles que Deus pune, mas Deus resgata. Mas haveria um resgate que seria um resgate maior do que qualquer um resgate que eles já passariam, que é o resgate da morte para a vida, é o resgate da eternidade em Cristo Jesus. O juízo não é a ausência de amor, mas é a demonstração do verdadeiro amor. Por isso a graça precisa estar acompanhada. Noé é o segundo Adão, queridos. É o segundo Adão escolhido para um novo começo. Um novo começo que Deus vai dar é um começo agora de habitação. Na narrativa, a atenção diminui porque Deus se lembra da sua aliança. Deus fez então soprar o vento sobre a terra, essas águas vão se baixar. E então vai sucedendo diversas situações até a ordem de Deus deles saírem e habitarem. Verso 13 a 19 do capítulo 8. Um novo começo vem com uma nova habitação numa nova terra limpa da maldade humana. Quem teve uma nova habitação, mas que antes precisou passar por uma limpeza no coração. O texto nos mostra que é assim que Deus age. Palmer Robertson, ele vai trazer algumas coisas muito interessantes na narrativa, mostrando os conceitos da aliança de Deus com Noé, uma aliança de preservação. Ele vai dizer assim que a operação do favor de Deus na vida de Noé e de sua família exibe a determinação de Deus de continuar sua obra de salvação até surgir um novo mundo lavado pelos julgamentos justos de Deus, e assim Deus fez. E nós podemos ver essa preservação da aliança na fidelidade de Deus. Deus, sendo fiel, Ele faz com que Noé e os seus passem a habitar numa terra limpa, mas não tendo que receber novas coisas, mas tendo a ordem de Deus para dar continuidade àquilo que Deus estabeleceu como princípios da sua aliança. E que coisas são essas? Vejamos. Deus, ao ordenar a construção da arca, Ele vai assegurar a Noé que sua aliança com a criação e a aliança redentora fossem mantidas. Contigo estabelecerei a minha aliança. Como ela foi mantida? A criação que Deus fez após o dilúvio estava no mesmo lugar. Também os animais, que eram criaturas de Deus, voltaram para o mesmo lugar. Mas também a preservação da aliança, da redenção, quando Deus vai fazer com que os filhos de Noé também sejam salvos. Porque depois, lá no capítulo 9, quando nós vemos no final Noé trazendo a bênção e a maldição sobre seus filhos, Sem recebe a bênção de dar continuidade à genealogia eleita de onde virá Cristo. Deus preserva a ordem. Além disso, Deus preserva também o conceito de crescer e multiplicar. Está no texto, capítulo 8, verso 17. Ele diz, no final, sejam fecundos e nela se multipliquem. Depois, no capítulo 9, verso 1, abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem de crescer e multiplicar é mantida, e nós vemos isso depois, quando Jafé, Cã e Sem vão então ter filhos e mais filhos, e vão viver nos seus clãs, e dos seus clãs vêm aí as gerações, as descendências. Além disso, o texto também mostra que Deus se deleita em preservar famílias, queridos. Olha o verso 1 do capítulo 7, diz o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Este tens aqui é singular. Deus está falando que por conta de Noé Ele vai preservar a sua família. Não vai preservar a família porque Ele quer preservar a família. Ele vai preservar a família porque Ele tem uma aliança com um homem dessa família.
o cabeça do lar, conduz a família para onde ela deve trilhar. Se Noé andava com Deus, ele ensinou seus filhos a andar com Deus. Logo, Deus preserva e salva famílias. Também, nós vemos o mandato original de sujeitar a terra permanecendo. O mandato que Deus dá lá no capítulo 1, verso 26, a Adão, estão presentes e preservados, quando no verso 2 ele diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Ou seja, vocês vão voltar a dominar sobre a minha criação. Aquilo que eu dei para o homem, o direito de dominar a minha criação, permanece com você, Noé. E Noé assim faz. Além disso, Deus se compromete a preservar a ordem atual do mundo, de modo que a obra da redenção pode ser consumada. Verso 22 do capítulo 8. Ele diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Também a instituição feita por Deus das primeiras noções de governo humano com Adão é preservada. Deus instituiu o governo humano para restringir os princípios autodestrutivos dentro da sociedade. E Deus agora vai dar a administração da justiça para o homem. Deus institui aqui o conceito de Estado, de governo, e dá ao homem agora o direito dele, ao receber essa função, de julgar. Romanos 13. Os magistrados são ministros de Deus para o teu bem, têm o poder da espada para aplicar a justiça. Isso é preservado quando no verso 5, Deus vai esclarecer a respeito do tirar a vida, inclusive permitindo agora o comer de carne, podendo sacrificar animais. Além disso, nós temos aqui algo sublime, que é o sinal que Deus vai estabelecer nessa aliança de preservação, que é o arco-íris. Ele vai dizer que não haverá mais inundação, e o sinal para isso será o arco-íris, para assegurar que a aliança, inclusive, permaneceria e asseguraria para sempre todas as gerações. Pesadas nuvens de chuva prediziam a destruição e a devastação, mas acima das nuvens está o arco-íris colorido. É o arco de Deus, seu sinal de misericórdia em meio à justa condenação de uma humanidade ímpia. Não é de admirar que quando você abre Apocalipse capítulo 4, versículo 3, você tem lá o arco diante do trono de Deus, para que os povos pudessem olhar para o trono e ver que o Deus da aliança preservou os seus. Queridos, nós estamos diante de uma realidade de juízo, mas que não foi abandonada. Pelo contrário, o juízo de Deus revelou graça. E perceba que tudo isso tem a ver com Deus. A mensagem principal não é Noé. A mensagem principal aqui é Deus e o seu Filho unigênito. Nós temos o primeiro Adão, que quebrou a aliança. Um segundo Adão, Noé, que preservou a aliança, mas pecou. Capítulo 9 vai dizer que ele se embriagou. Depois Deus escolhe uma nação. Seria um certo tipo de Adão estrutural, como diz alguns teólogos. Porém também falhou. No entanto, Cristo, como lemos em Romanos 5, como diz 2 Coríntios 15, 45, Cristo, Ele é o último Adão. O primeiro homem, Adão, foi eleito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Cristo, ao encarnar,
Ele veio resolver o problema do pecado. Em nosso lugar, Ele se fez maldito e recebeu o juízo de Deus para que pudéssemos passar pelo sangue remidor, nos lavando e nos limpando de todo o pecado. Cristo precisou habitar nesta terra mal, nesta terra caída, para poder trazer redenção. Para, através do seu sangue, receber o juízo de Deus e então aplacar de uma vez por todas com o mal, onde podemos dizer: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a condenação que havia sobre nós foi resolvida com Cristo na cruz. Mas haverá mais um momento de juízo, o juízo final, quando Deus promete uma última vez, e de uma vez por todas, resolver o problema da maldade humana. E aqueles que já passaram pelo lavar dos pecados no sangue de Cristo, esses desfrutarão da nova habitação, mas uma habitação onde você não mais pecará, porque você não terá mais condições para desejar o pecado, porque você será totalmente transformado por Deus, para a habitação na eternidade. Então veja, queridos, Noé aponta para Cristo, e se nós deixarmos Cristo de lado, perdemos a essência do ensinamento. Noé é um tipo de Cristo, imperfeito, mas como um sinal de Cristo. E o dilúvio é o juízo de Deus, mas um juízo ainda pequeno, diante do juízo que Cristo precisou receber sobre ele na cruz do Calvário. E tudo isso para que dentro de nós pudesse haver uma nova habitação. E veja que interessante, precisava limpar a maldade, dissipar a maldade. Deus fez com o dilúvio, e então houve nova habitação. Na cruz do Calvário, Cristo fez isso conosco, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Os nossos pecados tiveram que ser lavados, perdoados, e o Espírito Santo habitar, para nos ajudar a viver com Cristo. E a habitação não para por aí. Como disse, haverá uma habitação eterna. Queridos, essa habitação eterna é a nossa esperança, é o que nós aguardamos enquanto aqui ficamos, neste mundo mau. Por isso, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 5, o texto vai dizer que o problema do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com essa glória a ser revelada em nós. Nós receberemos a bênção da habitação eterna com o Pai. Por isso que o nosso Redentor nos resgata e nos concede com o Pai o Consolador Espírito Santo, para vivermos a santidade de vida, na convicção que a eternidade é o nosso lugar. Por que iniciar falando de tragédia? Porque aqui nós tivemos uma tragédia. Mateus 24 diz para nós que nos últimos dias haveria terremotos, maremotos, por conta do pecado, por conta da maldade humana. Nós vivemos os últimos dias desde Cristo. Nós vivemos os últimos dias. Então tudo o que se passa de tragédia são sinais da necessidade de arrependimento, de volta para Cristo, de se apegar ao único que nos consola e de esperança naquele que faz promessas e é fiel para cumprir cada uma delas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos se apegar
ao único Consolador, ao único que nos dará habitação eterna, e andar com Ele como Noé andou, e viver para Ele como muitos homens viveram, como a Escritura revela para nós, para desfrutar dos benefícios da graça e não do juízo, porque o juízo de Deus, Ele aplaca o mal. Que Deus nos ajude a entender essas verdades e que possamos, de fato, confiar num Deus que está resolvendo o problema do mal no mundo, salvando os seus filhos para proclamar o Evangelho da salvação, do consolo e da esperança. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!